Bom, a gente vai seguir, daqui a pouco eu volto com as manchetes, porque a gente está na linha agora com o prefeito de Guarulhos, Sandro Gustavo Henrique Costa, o Guti. Prefeito, obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu lembro de uma entrevista que fizemos com o senhor aqui em dezembro do ano passado, e o senhor falava de que desde janeiro de 2020 pedia para as autoridades federais, tentava alguma ajuda para estabelecer uma barreira sanitária aí em Guarulhos, né? E na época não houve nenhuma resposta. Hoje a gente está com essa informação que de fato foi confirmada, a variante indiana nesse passageiro que desembarcou no aeroporto de Guarulhos, fez o teste, mas foi liberado, e a gente estava falando aqui sobre responsabilidade, né? O senhor esteve reunido aí com o Ministério, com a Anvisa, com a concessionária que administra o aeroporto. O que dizer então diante dessa informação e principalmente em relação a esse assunto, prefeito, né? A responsabilidade, né? Como a gente identifica um culpado, enfim, se é que há apenas um ou mais de um, e o que dizer agora, até para tranquilizar também a população, né? O que pode ser feito aí na cidade para tentar amenizar essa situação. Obrigado mais uma vez por nos atender. Ivan, muito bom dia. Quero cumprimentar todos os ouvintes do Band News São Paulo aí. Muito obrigado mesmo. É importante a gente poder levar aí todas as informações. E é fato, acabei de sair de uma reunião bastante importante com diversos entes. Então, o governo federal através do Ministério da Saúde, tivemos também o Ministério da Infraestrutura participando, a capital, né, São Paulo, através da sua secretaria, através do próprio secretário Edson Aparecido, o Ministério Público Federal, o Anvisa, o GRU Airport, Prefeitura de Guarulhos. Então, todos os entes aí tentando achar uma solução. Há pouco, no meio da reunião foi confirmado, né, essa cepa indiana, dessa pessoa que desembarcou nesse final de semana, que é muito preocupante. Por quê? E foi isso um dos temas, né, que a gente quer dizer, basicamente foi esse o tema que a gente foi tratar com todos esses players ao qual eu já disse. Porque uma vez que uma pessoa é contaminada com uma cepa diferente, no caso a indiana, ela desce no aeroporto, ela vai transitar dentro do aeroporto, ela vai em uma lanchonete, vai comer e ali vai ter contato com outras pessoas, depois ela pode passar numa loja, depois ela pega um táxi, enfim. E aqui em Guarulhos, com certeza, esse vírus vai viajar um pouco mais. E quando ela chegar no seu destino, obviamente que isso também vai ser um grau maior de possibilidade de contaminação. E os pleitos que a gente fez nessa reunião foi, primeiro, que ontem a gente teve a grata surpresa de que o governo federal vai liberar, vai colocar no Plano Nacional de Imunização os aeroportuários. E aí nós pleiteamos o quanto antes 27 mil vacinas para a primeira dose, portanto 54 mil vacinas, para todos os aeroportuários, que esse é o número. E quando a gente fala aeroportuário, as pessoas podem confundir. É só a pessoa que opera ali alguma coisa da aeronave, né? Não, aeroportuário é todo mundo que trabalha no sítio aeroportuário. Então, citando o mesmo exemplo, a pessoa que vende ali o lanche, a pizza, ou a mala, ou presta algum serviço de envelopamento, qualquer coisa. Todas as pessoas que trabalham dentro do sítio aeroportuário, a gente está pleiteando essa vacinação, que são 27 mil pessoas. Isso já cria uma primeira barreira, né? Se essas pessoas todas estiverem devidamente imunizadas, já cria uma primeira barreira para que a gente consiga ter uma diminuição, uma mitigação grande na viralização, né, do na transmissão, né? Agora, mas prefeito, eu citei isso aqui, né? No ano passado o senhor fez vários pleitos, né, para implementar essas barreiras sanitárias aí. Por que tão difícil, né? Algo que outros países tomaram e outros aeroportos, né, tiveram esse cuidado, né? Esse passageiro específico, ele embarcou com um teste negativo, né? Muitas pessoas têm feito isso até para viajar, pegando um voo do Catar, porque os voos da Índia não podem desembarcar aqui, mas ele embarcou com um teste negativo e ele fez o teste, ele quis fazer o teste positivo, né? Tem alguns buracos aí nessas barreiras sanitárias também. Eu queria te perguntar isso, né? Se é possível melhorar de alguma forma esse cuidado com os passageiros que desembarcam no aeroporto de Guarulhos, e por que foi tão difícil ao longo do ano que se passou implementar essas medidas aí no terminal? Olha,
sem dúvida alguma, ainda a barreira sanitária aqui do aeroporto, comparado a outros aeroportos no mundo, ainda não está sendo feita da maneira mais efetiva possível. E como você bem disse, Ivan, desde janeiro do ano passado, 2020, quando começou a sair esse surto na China, a gente procurou o Ministério, o próprio ministro, estive com o próprio ministro, para falar dessa barreira, porque nós temos aqui a maior porta de entrada da América do Sul. Então a gente precisa, e naquele momento precisava, e a gente ainda precisa ser muito mais eficiente nessa questão de barreira sanitária, de isolamento, a partir do momento que você identifica aquela pessoa que está assintomática, né? Que é mais fácil, assintomática é um pouco mais difícil, mas a gente precisa ser muito mais eficiente. E isso foi uma cobrança recorrente aqui da cidade. Por exemplo, esse viajante, né, que agora é paciente, que foi diagnosticado aí com essa cepa indiana, ele pousou aqui em Guarulhos. No tempo do teste dele ficar pronto, ele teve 2 horas, que ele ficou rodando dentro do aeroporto. Então foi isso que a gente pleiteou, para que existam locais que consigam fazer o devido isolamento. E a capital, São Paulo, se colocou à disposição também de fornecer aí alguns quartos de hotel para que as pessoas que precisam ficar em isolamento fiquem em isolamento. Então a capital também está auxiliando, porque sabe que não é um problema de Guarulhos, é um problema do Brasil, né? Então São Paulo ofereceu aí algum suporte também nessa reunião, a qual a gente agradece, mas ainda não é o ideal. A gente precisa fazer um bloqueio muito maior. E duas coisas importantes, né, que a gente pleiteou nessa reunião, que obviamente a gente não saiu com a resposta ainda, mas vamos ficar cobrando. A primeira delas, tirando essa parte de imunizar todos os aeroportuários, os 27 mil, mas a gente pleiteou, assim como foi feito em Botucatu, que eles fizeram uma experiência de vacinar a cidade inteira para ver como que a transmissão do vírus ela se comporta, né? Se ela é bastante mitigada. A gente pleiteou isso. Nós hoje vacinamos em primeira e segunda dose 200 mil pessoas. Nós temos aí de vacináveis 1.200.000, portanto 1 milhão de pessoas a gente precisaria vacinar nos moldes Botucatu. A gente tem aí, eu garanti a eles que entre 30 e 45 dias, se eu tivesse essas vacinas aqui na cidade, a gente conseguiria vacinar todo mundo, justamente para criar um cinturão para todo mundo que está aqui na cidade, que são os primeiros contactantes dessas pessoas que vêm de fora, para que não sejam retransmissores. Então, a gente fez esse pleito para que a gente consiga vacinar a cidade de Guarulhos inteira, como foi feita lá em Botucatu, e a gente também fez um outro pleito de espaço aéreo. Eu pedi, né, que no momento adequado, que já começa a se alarmar, mas para que já comecem a estudar as autoridades nacionais, para que se feche o espaço aéreo só para passageiros, não a cargas, mas para passageiros pelo menos por 15 dias. Foi isso que a gente pleiteou, porque hoje essa cepa indiana, estamos falando só dessa cepa, já é encontrada em 21 países, em 4 estados aqui, segundo as notícias, né? Então, a gente precisaria dar um freio nisso, até que a gente consiga vacinar mais pessoas, porque realmente preocupante, os números estão piorando. Bom, prefeito, obrigado, viu, por atender a gente. O nosso tempo é curtinho, mas eu vou fazer uma última pergunta. Eu acho importante porque no começo da entrevista o senhor falou, né, que o vírus vai circular por Guarulhos, né? A gente tem visto um recrudescimento da pandemia nos últimos dias e uma intenção do governo do estado de São Paulo em flexibilizar ainda mais as medidas em relação ao Plano São Paulo, né? O fato dessa informação ter sido confirmada, da circulação dessa cepa, muda algo na administração, na condução da pandemia na cidade de Guarulhos em relação a flexibilizar ou deixar as medidas mais duras no Plano São Paulo? Olha, por enquanto nós estamos seguindo o Plano São Paulo. O Estado com certeza tem muito mais informações, né, e mais técnicos para avaliar dia a dia essa crescente ou decrescente ou estagnação, né? Até a semana passada, né, que são os números que nós temos aí mais concretos, a gente vinha aí numa decrescente na contaminação, né? E agora começa a se estagnar, então a gente está avaliando o dia a dia. Gestão dessa crise é dia a dia. Por enquanto, nós ainda não temos nenhum planejamento, nem de flexibilizar ou de ser um pouco mais restrito, mesmo porque a gente sempre
por determinação até judicial aqui na cidade, a gente acompanha o plano São Paulo. Perfeito. Prefeito Gustavo Henrique Costa, Guti, prefeito de Guarulhos, conversou conosco aqui no Band News São Paulo. Prefeito, um bom trabalho aí para o senhor e obrigado por atender a Band News FM. Ivan, muito bom dia a todos os ouvintes, um prazer falar com vocês. Obrigado.